Bom, nós estamos nessa série de mensagens chamada Avivamento. Avivamento, a gente vai definindo durante a série o que é avivamento. Mas avivamento é o fato de Deus trazer a vida dele para nós. E a vida dele se tornar tão importante em nós até que nada mais importe. A gente está focado no Senhor, amando o Senhor acima de todas as coisas, com a nossa vida espiritual assim, pegando fogo, fogo de Deus, né? E hoje é o segundo dia dessa série e nós vamos falar sobre uma chave muito importante. É uma chave bíblica para que nós tenhamos mais relacionamento com Deus, mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus, mas que a gente também vai ter mais resposta das nossas orações, sabe? É tão ruim quando a gente tem essa sensação de orar, Deus não ouvir. É ou não é verdade? Não é horrível? Agora, eu tenho certeza que quando eu te falar que chave bíblica é essa, ninguém vai falar glória a Deus nem aleluia. Eu acho que tem gente que vai até se entristecer quando eu falar essa chave bíblica aqui. É uma chave bíblica, é algo que Satanás tem feito esforço grande para que a igreja de Jesus não pratique, mas é uma verdade bíblica que vai te ajudar a viver mais intensamente com Deus. Quer saber que chave bíblica é essa? Então vamos lá. Jejum. Uma chave para receber a vontade de Deus. Você viu que, né, mesmo os amém fica fraquinho assim, né? E tem gente que ainda esforça para falar amém, né? Assim. Jejum. Porque nossa carne não quer jejuar. Nossa alma não quer jejuar. O diabo também não quer que a gente jejue. Mas vamos começar a partir do princípio do que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Nós vamos ler 1.352.000 textos bíblicos hoje. Eu gosto porque aí a Bíblia prega mais do que eu, né? Então, Mateus capítulo 6, versículo 5, no Sermão do Monte, Jesus disse assim, ó: e quando orardes, repita isso comigo. Veja que Jesus não disse e se orardes. Ele disse quando. Porque, obviamente, é esperado que todo cristão ore. E, graças a Deus, nós temos uma vida diária de oração. Assim é esperado, não é verdade? Então, ele está dizendo, e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças. Fala comigo, para. Aqui está mostrando o propósito da oração deles, está vendo? Para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual era a recompensa que eles estavam buscando? Serem vistos dos homens, já foram vistos, tudo certo, pode ir embora para casa, né? Mas ele diz, tu, porém, quando orares, fala comigo, quando? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai em secreto, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então Jesus está deixando claro que há uma expectativa dele na nossa vida de oração. Ele quer que a gente ore. E graças a Deus que nós podemos orar, nós temos acesso ao trono da graça, nós temos comunhão, o Espírito Santo habita em nós, nós podemos desfrutar dessa comunhão e ter nossas orações ouvidas. Agora, Jesus tem um texto paralelo no próprio Sermão do Monte, onde ele está continuando o assunto. E continuando o assunto no versículo 16, ele diz assim, quando jejuardes. Você pode falar comigo? De novo, não é se jejuardes. O mesmo Cristo que espera que os cristãos orem, está mostrando que ele espera que os cristãos jejuem. E ele está dizendo, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Por quê? Olha o que eles fazem. Porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Ou seja, qual é o fim do jejum deles? Mostrar para os outros, né? E aí Jesus diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles não queriam mostrar para os outros? Pronto, os outros já viram, pode ir embora para casa feliz, não é assim? Mas ele diz, tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. O que ele está falando aqui? Você não tem que ficar aí contristando para mostrar para os outros. Eu sou tão piedoso que eu estou jejuando. Não. Age normal, vive normal.
caminha normal, não fica se lamentando, porque o jejum não é para mostrar para os outros. O jejum tem um propósito muito, muito, muito específico que nós vamos estudar um pouquinho aqui. Grandes homens da história do Evangelho, se você ler a história de grandes homens de Deus, avivalistas, como por exemplo John Wesley. Quem já ouviu o nome de John Wesley? John Wesley foi um dos grandes avivalistas, fundador da Igreja Metodista, e ele cria que o cristão deveria orar, adorar, ler a Bíblia e evangelizar todo dia, todo dia, todo dia. Mas John Wesley, ele aprendeu tanto sobre jejuar e tinha uma prática de jejum que ele determinou o seguinte: na Igreja Metodista, nós jamais vamos ordenar qualquer homem a pastor se ele não se comprometer publicamente a jejuar toda quarta e sexta-feira o resto da vida. É um mínimo, é o compromisso mínimo, toda quarta e sexta-feira. Se vai ser um pastor na Metodista, jejum. Por quê? Porque ele sabia um dos maiores propósitos do jejum. O jejum tem algumas facetas que nós não vamos falar todas hoje, mas eu quero falar com você. É uma maneira designada por Deus para nos humilharmos. Fala isso comigo, por favor. Está aí, ó. Vamos de novo? Uma maneira designada por Deus para nos humilharmos. Veja, Deus, Ele não quer nos humilhar. E não é uma promessa bíblica que Deus vai nos fazer humildes. Mas é um mandamento bíblico que eu me humilhe. Eu me humilhe. E o jejum é uma maneira bíblica de eu me humilhar, de eu dizer para minha alma: fica quieta, bem quietinha, você não manda. Você, minha alma, vai ser submissa à vontade de Deus. Você não vai fazer o que você quer. Sabe que a tragédia na vida das pessoas é porque elas estão fazendo tudo que a alma quer. A alma é, biblicamente, a sua parte responsável por seus sentimentos, emoções, né? Por seus pensamentos, vontades. Então tem gente que é assim: agora eu quero outra mulher. Aí ele larga a dele e pega a outra, obedecendo a alma. Nós temos que aprender a humilhar a alma e falar: alma, você fica quietinha, submissa à vontade de Deus. E isso vai ser bênção para nós. Agora, por que o jejum é tão importante? Porque a maior barreira, obviamente, que nos separa de Deus é o pecado, né? Mas tem um pecado específico que ele impede, realmente ele impede de nós nos achegarmos a Deus, e ele realmente impede de Deus nos ouvir e de Deus nos abençoar. Que pecado é esse? Esse pecado é o orgulho, a soberba. O que a Bíblia diz? Deus resiste ao soberbo. Você sabia que o orgulho foi o primeiro pecado do universo? Quem cometeu o primeiro pecado do universo? Lúcifer. E a Bíblia diz que o pecado dele foi esse pecado de orgulho. Ele era um ser criado e quis se tornar igual a Deus. E ele caiu. Então, a maneira, meu amado, que nós vamos nos humilhar é através do jejum. É muito interessante sobre nos humilharmos. Jesus, certa vez, disse aos discípulos assim: quando vocês forem em um casamento, algumas Bíblias vai traduzir a um banquete, não se assente no melhor lugar, no lugar mais alto. Se assente no lugar mais baixo. Porque se você sentar no lugar mais alto, o dono da festa pode chegar para você e falar: olha, eu queria que você, por favor, desse licença, porque esse lugar é para uma pessoa bem importante, você pode sentar mais embaixo? E você vai sentir muito humilhado. Então Jesus falou: assenta no lugar mais baixo. Sabe por quê? Porque se alguém te chamar para sentar em outro lugar, qualquer lugar além daquele é mais alto. O que Jesus estava ensinando ali? Sabe como ele termina esse texto? Isso está lá em Lucas 14. Versículo 11, ele termina assim, ó: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Existem pessoas que às vezes estão no trabalho, né? Aí alguém faz um desaforo bem grande com elas,
Aí elas falam assim, não tem nada a ver não. Você vai ver, como diz na Bíblia, né? Os humilhados serão exaltados. Não está na Bíblia que os humilhados serão exaltados. Os humilhados não serão exaltados. Porque às vezes a pessoa está sendo humilhada, mas continua arrogante. O que a Bíblia diz é, o que se humilhar será exaltado. Então Tiago 4,10 diz assim, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O apóstolo Pedro também, em 1 Pedro 5,6, ele diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Agora, como é que se humilha diante de Deus? Tem gente que fala assim, me humilhar e me ajoelhar diante... Gente, diante do Deus que nós servimos, se ajoelhar não é humilhação nenhuma, é honra. Poder estar prostrado diante desse grande, maravilhoso, amoroso, misericordioso Deus. Nós estamos falando do Deus que mediu as águas dos oceanos na palma de suas mãos, mediu o céu com seu palmo, chamou cada estrela pelo nome e sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Algumas cabeças são mais fáceis de contar. Então, não é vergonha nem humilhação nenhuma se prostrar diante dele. Mas a Bíblia sempre tem conectado essa expressão, se humilhar. Também tem uma outra expressão paralela, que é afligir a sua alma. Quando você se humilha, você está afligindo a sua alma. A Bíblia sempre tem conectado essas expressões ao jejum. E jejum é um negócio que humilha a gente mesmo. Né? Por exemplo, Salmo 35, verso 13, o salmista está falando, eu afligia a minha alma com jejum. Como que ele afligia a alma dele? Com jejum. Rapaz, a alma fica aflita. Mas você aflige sua alma com jejum. E ele fala, e em oração reclinava-me sobre o peito. Então, uma maneira de nós realmente nos humilharmos e afligirmos a nossa alma é através de jejuar. Nós temos que aprender a submeter nossa alma à vontade de Deus. O salmista dizia isso, aquieta-te, ó minha alma, o meu espírito ainda adorará o Senhor. Eu ouvi um homem contando uma história de que no primeiro dia que ele jejuou na vida, ele disse que aquele jejum foi um tormento, foi o pior dia da vida dele, foi um dia de trevas, porque ele disse que ele estava trabalhando e ele passava nas vitrines, os salgados todos estavam maiores e mais bonitos e mais brilhantes e mais baratos. Ele queria comer tudo, e ele disse que ele sofreu demais naquele dia. E ele disse que quando acabou o dia do primeiro jejum dele, e que ele deu um sermão no estômago dele. Como assim um sermão? Ele disse que ele olhou para o estômago dele e falou assim, meu estômago, você me deu muito trabalho hoje, você me fez muita raiva hoje, meu estômago, você fez do meu dia um dia terrível. Então por isso eu vou te punir e vou jejuar amanhã também. Ele fez certo. Ele está submetendo a alma dele, afligindo a alma dele, mostrando que a vontade própria não pode prevalecer, senão a vontade de Deus. Agora, eu quero falar com você sobre um dia muito especial para o povo de Israel. E por que do povo de Israel? Porque a cultura bíblica vem muito da cultura judaica, né? Toda a história bíblica no Antigo Testamento e grande parte do Novo se passou dentro da cultura judaica. E na cultura de Israel existia um dia chamado Yom Kippur. Era o dia da expiação. Era o dia onde o Senhor tinha determinado que seria oferecido um sacrifício, que não era oferecido pelo povo, era um sacrifício dado por Deus. Então o sumo sacerdote iria fazer um trabalho diferente naquele dia, uma única vez por ano. E ali seria o sacrifício da expiação. Todo o pecado do povo seria perdoado naquele dia. Veja, o povo não podia prover o sacrifício. Deus se encarregou disso. Porém, no capítulo 16 de Levítico, é um capítulo bem grande, explicando tudo sobre o dia da expiação.
quando Deus diz que Ele vai aceitar aquele sacrifício para perdoar o pecado do povo, para a expiação do pecado do povo, Deus diz que Ele espera do povo uma reação. Ele espera do povo uma atitude. E Deus mostra a reação e a atitude que Ele espera. Levíticos, capítulo 16. Quero ler com você versículos 29 a 31. Diz assim: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Como que aflige a alma? Como que aflige a alma? Jejum. Jejum seguido de oração. Jejum não é regime. Jejum é se abster de comer por motivos espirituais. Então você está ali jejuando e orando, negando a sua vontade. Agora, eu vou te mostrar biblicamente por que isso aqui também é jejum. Vou te mostrar mais coisas. Mas se você voltar 3.400 anos na história do povo de Israel, isso é o que eles têm feito ininterruptamente, todo dia de Yom Kippur. Jejum. Afligir a alma com jejum, arrependimento, confissão de pecado. É o que acontece até hoje. Você está entendendo? No Novo Testamento nós temos uma citação desse dia, feita por Lucas no livro de Atos, capítulo 27, verso 9, diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo de quê? Do dia do jejum, admoestavas Paulo. É isso aqui que ele está falando, é desse dia que ele está falando. Ficou conhecido no meio do povo de Israel como o dia da expiação, mas também como o dia do jejum. Veja bem, nós somos perdoados pela graça de Deus. Nós somos reconciliados com Deus mediante o sacrifício de Jesus. E nós não podemos acrescentar nada ao sacrifício de Jesus, nada. Porém, o Senhor espera de nós uma atitude correspondente. A atitude correspondente que o Senhor espera de nós é que nos humilhemos, abandonemos nossos pecados, confessemos nossos pecados, recebemos esse perdão em uma profunda atitude de reverência, reconhecimento de que nós jamais seríamos capazes de ter acesso a Deus se não fosse por esse sacrifício. O Senhor espera, é esperado de todo cristão, quando orardes, quando jejuardes. Amém? Vou te contar uma outra história de um homem chamado Esdras. Esdras participou da restauração de Israel depois do cativeiro na Babilônia. Tinha muita coisa acontecendo, eles tinham que reconstruir o templo, tinham que reconstruir as muralhas. Esdras e Neemias antes era um livro só, mas depois acabou sendo separado em 2 livros. E Esdras, então, ele chega diante do rei, pedindo o rei para voltar para Jerusalém, para começar a realizar esse trabalho da restauração do local. E quando ele vai voltar para Jerusalém, ele faz uma coisa que eu quero ler com você aqui, Esdras 8, 21. Olha o que diz. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava. Para quê? Para quê? Para nos humilharmos perante o Senhor nosso Deus. Para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Por que essa jornada feliz? Deixa eu explicar. Porque ele ia atravessar um território onde muito provavelmente eles seriam mortos. Assim, a probabilidade deles serem mortos era maior do que de não serem. E eles estavam indo com a autorização do rei, porém, ele estava
com vergonha de pedir ao rei que desse ele um exército, uma escolta para atravessá-los ali. Olha por que ele teve vergonha. Deixa eu ler o próximo versículo com você, o 22. Diz assim, ó: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já havíamos lhe dito, 2 pontos. A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Esdras, ele está falando aqui, olha, eu falei com o rei que a mão do Senhor é sobre todos os que o buscam e contra todos os que o abandonam. Aí agora eu vou atravessar e vou pedir o rei pagão um exército para mim defender? Não, negativo. Eu vou jejuar, eu vou me humilhar, e eu vou orar, e o Senhor me defenderá. Amém? Então, o jejum aqui em Esdras é uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Por quê? O propósito do jejum, ele colocou em primeiro lugar, para me humilhar. Fala comigo, para me humilhar. Fala de novo, para me humilhar. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que usa o jejum errado demais. Tem gente que fala assim, eu vou jejuar para alcançar uma vitória. Eu estou jejuando por uma vitória. Acho que o Gabriel acabou de falar que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Ué, pastor, então não pode jejuar para alcançar uma vitória. Não, você já é vitorioso, filho. Não, pastor, estou confuso, deixa eu te explicar. O jejum é para nos humilharmos na presença de Deus. Para colocar a nossa alma lá embaixo. A vontade de Deus em primeiro lugar. E a minha vontade lá para baixo. Você está entendendo? Porém, tem uma realidade aqui que eu não posso negar. É que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então eu não posso negar que se você está tanto assim se humilhando e tão quebrantado, eu não posso negar que Deus não resiste a esse coração contrito e quebrantado. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Meu filho mais velho está filmando ali na câmera. Por isso que a minha imagem está bonita assim, porque ele filma muito bem. Bom, se o meu filho chega para mim e fala assim, ô pai, poxa pai, eu tenho que ter isso e aquilo, o senhor tem que comprar para mim, meus amigos tudo tem, compra para mim aquele negócio lá, pai, é sua obrigação, o senhor é meu pai, eu não pedi para nascer. O que você acha que eu vou fazer? Eu vou falar, você nunca vai ter isso aí que você me pediu, nunca. Vai trabalhar para comprar. Não é só Deus que resiste o soberbo, não, eu também resisto. Agora, se o meu filho chega para mim e fala assim, ô pai, eu sei que o senhor já tem sido tão legal, o senhor já gasta tanto comigo, paga a escola, paga a roupa, paga a comida, e é tão legal, eu fico até com vergonha de te pedir as coisas, que o senhor já me ajuda tanto. Mas eu queria tanto esse negócio aqui, os meus amigos tudo estão comprando, e eu achei bem legal. Olha eu ensinando para o meu filho como é que me pede, está vendo? E se o senhor não puder me dar, tudo bem, mas, poxa, se o senhor pudesse, eu ia ficar tão feliz. Você que está aqui é pai, sabe do que eu estou falando. Cara, você vai se desdobrar. Você vai falar, meu filho, eu vou dar um jeito, deixa eu pensar num jeito aqui de te dar isso. Sabe por quê? Por causa desse coração humilde, quebrantado que ele... Você está entendendo? A mesma coisa é Deus quando nós estamos jejuando. A gente está negando a nossa vontade, a gente está humilhando a nossa alma, a gente está matando a nossa carne. Carne não converte, gente. Carne você crucifica e pronto. Você está entendendo? Então, é isso. Então, a mesma coisa com Esdras. Ele jejuou para quê? Para se humilhar. Mas ele já sabia. Ele ia orar e Deus ia dar a eles uma travessia feliz. Porque Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Amém? Outro exemplo que eu quero dar para você aqui. Eu falei que era 1,5 milhão de texto, né?
é sobre o rei Acabe. O rei Acabe foi, biblicamente dizendo, o rei mais perverso da história de Israel até então. E porque ele foi tão perverso, além de pecar, ele fez o povo pecar. Então, o Senhor enviou uma sentença para ele através do profeta. E a sentença foi essa aqui, ó, 1 Reis 21, 22. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Deixa eu te explicar o que significa isso aqui, farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e a casa de Baasa, filho de Aías. Esses homens tinham vivido a seguinte sentença. Deus disse, todos os homens e mulheres da sua casa vão morrer, vão desaparecer. Então o que estava sendo dito para Acabe é, Acabe, todos os homens e mulheres da sua casa vão morrer. Porque você foi perverso demais. Você, além de pecar, fez o povo pecar. Olha o que o versículo 25 diz sobre quem era Acabe. Olha aí. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Então Acabe era terrível e ele recebeu uma sentença. Deixa eu falar uma coisa com você sobre Deus. Nós estamos no ano aceitável do Senhor, certo? Tá. Mas a Bíblia diz que existe o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Não confunda longanimidade com impunidade. Tá, falei. Aí Acabe, ele ouviu essa sentença e olha o que aconteceu, verso 27. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, não viste o que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Agora deixa eu te falar uma coisa. Acabe, um homem sem o temor de Deus, pecador perverso, o mais perverso dentre os reis de Israel até então. Se o jejum fez isso por ele, o que não poderá fazer por nós como filhos de Deus? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Mais uma história. Quem se lembra de Jonas, que foi pregar em Nínive? Bom, então a parte mais conhecida da história eu não vou recontar, que a maioria já conhece. Mas o fato é que Jonas chegou a Nínive, que era uma cidade perversa, e pregou a mensagem mais curta que um profeta já pregou. 40 dias e a cidade submergida. Imagina, você vem para o culto hoje, eu falo, gente, vou começar a pregar. 40 dias e essa cidade será submergida. Deus te abençoe. E vamos embora. Foi a mensagem de Jonas. 40 dias e a cidade será submergida. Olha o que o rei fez quando ouviu a sentença que Deus havia dado através de Jonas. Olha lá, Jonas 3:7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Aí, então eles determinam esse jejum para todo mundo, até os animais iam jejuar. Versículo 10, olha o que diz. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. É por isso que Satanás faz de tudo para esconder o jejum dos cristãos. Porque no momento que você começa a viver uma vida de jejum, você começa a experimentar uma vida de quebrantamento. E quando você começa a experimentar uma vida de quebrantamento, a presença de Deus vai ser abundante sobre você. Deus vai poder realmente governar sobre as nossas vidas. Agora, o apóstolo Paulo, por 2 vezes, ele mostra as qualificações dele como um ministro de Deus. E
ele então solta duas listas. Ó, eu sou um ministro de Deus, está aqui as qualificações. E eu vou ler com você as duas vezes que ele dá essa lista. A primeira lista está em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 4 e 5. Diz assim: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. 2 pontos. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Ele fala de novo, segundo aos Coríntios 11, 23, e olha o que ele diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes. 27. Em trabalhos e fadigas, muitas vezes. Lê comigo agora, por favor. Em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Em frio e nudez. Veja que Paulo separa sede, fome e sede de jejum. Fome e sede é uma coisa, jejum é outra. Por vários motivos. Um motivo é porque você pode ter fome e sede pela ausência de comida. E jejum não é por ausência de comida, é por determinação. Mas o outro motivo é porque tem gente que pode se abster de comida, mas é só um regime. Ela diz que é jejum, mas ela não para orar, ela não para se humilhar, ela não para meditar nas Escrituras, ela não para buscar a Deus, ela só se absteve de comida. Não é jejum. Jejum é para humilhar a nós mesmos. É para afligir a nossa alma. Você está comigo? Muito bem, vamos para frente. Mais uma coisa que eu quero mostrar para você. É um jejum corporativo no Novo Testamento. E o que aconteceu nesse jejum corporativo? Isso aqui é tão importante para nós, porque o Evangelho chegou aos gentios em larga escala, por causa desse acontecimento aqui que nós vamos ler agora. Atos capítulo 13. Olha o que diz. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor eu falei que você não ia ficar muito animado com essa mensagem. Eu te disse. Só a carne quer ir embora. Vamos lá de novo, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, está aqui, meu amigo. Quando você está se humilhando, quando você está se consagrando, quando você está servindo ao Senhor e você está jejuando, é fácil para o Espírito Santo dizer. E é bem mais fácil para você ouvir. E disse o Espírito Santo, ele disse o quê? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Verso 3, então jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Vejam que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando quando o Espírito Santo falou. Mas quando eles foram impor as mãos, eles jejuaram de novo. Foi aí que Paulo se tornou apóstolo. Você viu que aqui ele não foi chamado de apóstolo no texto, você viu? Ele foi chamado de Barnabé e Saulo somente. No próximo capítulo, 14, diz assim, ó. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, por que agora eles são chamados apóstolos? Porque a palavra apóstolo significa enviado, né? Tem gente que está tentando tornar o nome apóstolo chique. Não tem nada de chique em nome de apóstolo. Os apóstolos de Jesus todos morreram. Não tem nada de chique. O apóstolo Paulo disse, nós apóstolos parece que fomos feitos escória do mundo. Você está entendendo? Então não tem nada de chique, são os enviados. Mas quando ele se tornou enviado? Quando existia uma igreja servindo a Jesus e jejuando. Amém? Atos 14, 23 diz assim, ó. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Veja que a escolha da liderança da igreja
vinha através da liderança que já estava estabelecida, jejuando e orando. Existem algumas denominações mais antigas que eles escolhem a liderança da igreja, é assim, o povo vota. Eu não sei de onde o povo tira essas coisas, rasga logo a Bíblia, cria uma seita. Porque na Bíblia não foi assim, foi de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos para os próximos, dos próximos para os próximos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito importante. Então aqui estava a liderança da igreja, orando e jejuando, para que o Espírito Santo dissesse quem seriam os próximos presbíteros. Isso é muito importante para nós. E eu vou encerrar lendo com você 2 textos. O primeiro texto é um dos textos mais conhecidos sobre esse assunto de nos humilharmos na presença de Deus, que é a 2 Crônicas 7,14. Eu queria ler com você em voz alta esse texto. Você pode ler comigo? Vamos lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos de novo? Se o meu povo se humilhar e orar. Uau! Que bênção tremenda o Senhor nos ouvir dos céus. Que bênção tremenda o Senhor perdoar os meus pecados. Que bênção tremenda o Senhor sarar a nossa terra que está enferma. Para isso, Ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Como é que se humilha? Como é que se humilha? Nós estamos fazendo jejum coletivo na igreja aqui durante esses dias, né? Hoje eu estou aqui agora com 48 horas de jejum. É uma humilhação para a alma. Hoje à tarde eu terminei um tempo que eu estava orando e meditando na palavra e eu desci lá no andar de baixo da minha casa e quando eu estava descendo, algum vizinho tinha acabado de passar um café. Rapaz, a minha alma ficou... Sabe quando o Popeye come o espinafre assim? Parece que a minha alma comeu o espinafre do Popeye e fez... Pá, eu quero café! Quem não sabe, eu sou apaixonado por café. Café é bom, não faz maratá e pilão para mim que eu não tomo não. Café bom eu tomo. Café bom. Então eu tenho minhas maquininhas de moer meus grãos e tal, tenho um sistema lá. Rapaz, quando eu desci a escada e eu senti aquele cheiro de café, a minha alma pulou dentro de mim. Eu quero café, eu quero café. Eu falei com a minha alma assim, fica bem quietinha, senão eu vou pegar o grão que você mais gosta e vou ficar cheirando. Se aquieta que você não vai ganhar café, não. Temos que aprender a humilhar a nossa alma. O último texto que eu vou ler com você hoje é o texto de Joel, capítulo 2. Todo mundo se lembra sobre o derramamento do Espírito em Atos, né? Em Pentecostes. E quando Pedro foi explicar o que estava acontecendo ali, né? Aqueles homens falando em outras línguas, aquele som de vento impetuoso, tudo aquilo, ele falou, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Mas tem uma sequência no texto de Joel que nós devemos dar atenção para essa sequência, porque ela é muito importante. Porque a parte do derramamento do Espírito é lá no versículo 28. Mas lá no versículo 15, começa assim, ó. Lê comigo. Tocai a trombeta em Sião, promulgai o quê? Um santo jejum e proclamai uma assembleia solene. O que é isso aqui? Reúne o povo para jejuar e para estar na presença do Senhor. Reúne o povo. Foi assim que começou. Você está entendendo? Então, tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum. Proclamai assembleia solene. Próximo versículo. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Tem espaço nem para quem está em lua de mel. Próximo versículo. Chorem
os sacerdotes. Onde estão os sacerdotes? Onde estão os sacerdotes? Onde estão os sacerdotes? Fala assim, eu estou aqui, vocês são, meus amados, raça eleita, sacerdócio real, vocês são. Ele nos fez reino e sacerdotes, é isso mesmo, todos nós somos sacerdotes, nós ministramos ao Senhor. E ele está dizendo aqui, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Qual oração que ele está falando para orar? Olha a oração. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então você vê que o texto começa dizendo o seguinte, irmãos, vamos jejuar, vamos orar, chora diante de Deus. Vamos chorar por causa da nossa miséria, por causa da nossa falta de unção, por causa da nossa falta de presença, por causa da nossa falta de poder. Aí, quando chega no 28, ele diz assim, ó, e acontecerá depois. Depois de quê? Depois que nós estamos jejuando, depois que nós estamos orando, depois que nós estamos buscando, depois que nós estamos chorando diante do Senhor, acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Agora preste bem atenção. Quando isso se cumpriu em parte lá em Atos capítulo 2, o que os sacerdotes, os ministros do Senhor, porque após a ressurreição de Cristo, todos nós fomos feitos reino e sacerdotes para Deus e Pai. Todos nós podemos ministrar ao Senhor. Todos nós podemos queimar incenso para o Senhor. O incenso é a nossa adoração, a nossa oração, o nosso reconhecimento. Todos nós podemos estar diante do Senhor. Então, o que esses sacerdotes estavam fazendo antes do Espírito Santo ser derramado? Eles estavam perseverando unânimes. Era a prática deles, jejuar e orar juntos. Então, quando o Espírito Santo é derramado, o apóstolo Pedro vai dar uma explicação e pelo Espírito de Deus ele muda uma palavra no texto. Porque nós lemos aqui em Joel dizendo, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito. Mas quando Pedro vai falar disso, ele não fala acontecerá depois, ele fala acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os últimos dias é o período bíblico que nós estamos vivendo, quem vive entre o derramamento do Espírito e a volta de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, o Espírito Santo veio, começou a dispensação dos últimos dias. E nos últimos dias, o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Agora, se isso aconteceu no Antigo Testamento após jejum e oração, aconteceu no Novo Testamento após jejum e oração, o que te faz pensar que isso vai acontecer com a gente sem jejum e oração? Quando Jesus deixou claro, Ele espera de nós que jejuemos, que nos humilhemos. Com toda essa empolgação agora, eu quero pedir você para ficar de pé. Eu vejo que a sua carne está animada para jejuar. Ontem nós estávamos em uma vigília aqui tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa. Quando tiver essas coisas, perde não. Quando alguém te chamar para jejuar, você pula de cabeça, vai. Porque nós queremos ver a manifestação da presença de Deus em nossas vidas. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós não estamos vivendo nada do poder de Deus ainda. Nada. Nós estamos falando, como eu já disse aqui, do Deus que mediu o céu com seu palmo e as águas dos oceanos na palma de suas mãos, que chamou cada estrela pelo nome, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Nós estamos falando do Deus que ressuscita os mortos, que levanta os paralíticos, que faz o cego ver, que faz o surdo ouvir, que faz o mudo falar. Pois é, mas Ele quer fazer isso através de você. Ei, através de você. Quando
Jesus mandou os apóstolos pregarem o evangelho. Sabe que ele disse que aqueles que crerem, aqueles que crescem, Jesus disse que eles falariam novas línguas. Aqueles que crescem, não estava falando dos apóstolos, que eles imporiam as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados. É promessa, não é promessa para os pastores ou para os apóstolos ou para os profetas, é promessa para todo aquele que crê. Deus quer fazer grandes coisas através de você. Mas às vezes nós estamos conectados demais nesse mundo com a nossa alma. Nós estamos precisando abater a nossa alma e falar: Senhor, eu quero diminuir para que o Senhor cresça. Eu quero desaparecer para que o Senhor apareça. Senhor, eu quero de verdade humilhar a minha alma, porque a minha vontade... Irmão, eu gosto de fazer essa pergunta, né? A sua vontade até hoje te levou até onde? Vou perguntar de novo. A sua vontade até hoje te levou até onde? A melhor coisa que pode acontecer na minha vida é eu renunciar à minha vontade para viver a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nossa vontade machuca, nossa vontade fere a nós mesmos e aos outros. Mas Deus nos deu essa ferramenta de poder jejuar e nos humilhar na presença dEle, para que em nós haja menos da nossa vontade e mais da vontade de Deus. Mais dele. Você quer mais dele? Você quer mais dele? Você quer menos da sua vontade, mais da vontade dele?